Olá pessoal, tudo bem? Voltando então, às nossas aulas de eletrodinâmica. Gravando agora a aula número 2, onde a gente vai falar sobre tensão e potência elétrica, tá bom? Relembrando, o que a gente falou na aula número 1? Uma aula muito importante. A gente falou, principalmente, assim, o ápice da nossa aula foi falar sobre a corrente elétrica. Lembram? Corrente elétrica, que é o I, é a variação de carga sobre a variação do tempo. Então, o que é essa corrente elétrica? É um fluxo de carga ordenado, tá? Então, se você tem alguma dúvida ainda, volta lá na aula 1, assiste de novo para a gente continuar aqui, tá bom? Então, beleza. Vamos continuar. Primeiramente, a gente vai falar de tensão elétrica, ou DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Então, tensão elétrica ou DDP, ou diferença de potencial, a gente está falando a mesma coisa, tá? Aí a gente usa a variável U para falar disso, para falar de tensão, DDP. Beleza. O que seria, gente, essa DDP? Eu vou explicar aqui para vocês uma coisinha que eu falei na aula 10 de eletrostática, que é a parte de trabalho da força elétrica, tá? Eu não vou falar tudo, porque senão vai tomar muito tempo da aula e esse é um conteúdo que eu já expliquei, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida aqui, volta lá na aula 10, tá? Então, beleza. O que acontece? O que é o trabalho dessa carga elétrica? Imagina que eu tenho uma carga elétrica aqui, senão ela tem carga positiva, tá? Ela está aqui no ponto A. Eu pego essa carga e trago ela para um ponto B. Então, o que eu fiz? Eu desloquei essa carga por uma determinada trajetória, tá? Saiu a carga Qzinho do ponto A, trouxe essa carga, a mesma carga Qzinha para o ponto B. O que acontece? Se houve deslocamento com essa carga, a gente vai ter um trabalho da força elétrica, tá? Esse trabalho da força elétrica a gente calcula como? Sendo Q, que é o valor da carga, vezes o potencial elétrico no ponto A, menos o potencial elétrico no ponto B. Eu até deduzi essa fórmula para vocês lá na aula 10 de eletrostática, tá bom? Beleza. Esse VA menos o VB, gente, a gente chama de U, que é a tensão elétrica, é a diferença de potencial, tá? Então, trabalhando mais um pouco com a fórmula aqui, como que fica? Ó, trabalho vai ser igual ao Q, que é o valor da carga, vezes U, que é a minha tensão elétrica, ou DDP. Se eu quiser isolar U, a carga vem aqui para baixo, vem dividindo. Então, U é igual ao trabalho dividido pelo valor da carga. Beleza? Então, essa é a nossa tensão elétrica. Esse é o nosso DDP. O que isso é importante para a gente? Lembra que eu falei para vocês da corrente elétrica, que eu falei na aula passada e comentei com vocês aqui no início da aula? Aquele fluxo ordenado de elétrons, gente, só vai acontecer quando eu tiver uma diferença de potencial. Quando eu tiver uma tensão elétrica, uma diferença de tensão elétrica, tá bom? Então, ó, só vai haver corrente elétrica quando eu tiver uma diferença de potencial. Se esses potenciais elétricos aqui, ó, VA e VB, por exemplo, forem iguais, tiverem o mesmo valor, eu não vou ter fluxo de elétrons, eu não vou ter uma corrente elétrica. Coloca isso na cabeça de vocês, de novo. Só tem corrente elétrica quando eu tenho uma diferença de potencial, tá bom? Fiz esses dois desenhos aqui, ó, só para exemplificar para vocês. Uma bateria de automóvel, por exemplo, os carros aí, elas têm 12 volts. O que seria esse 12 volts lá? É a diferença de potencial entre os polos, gente, entre o polo positivo e o polo negativo.
Então, esse 12 volts aqui é a tensão elétrica. Esse 12 volts é a diferença de potencial, que vai fazer com que haja um fluxo de elétrons, haja uma corrente elétrica, né? A mesma coisa para a tomada aí da sua casa. A tomada da sua casa para a gente aqui na nossa região, né? 220 volts. Esse 220 volts, gente, é a tensão elétrica, é a diferença de potencial, beleza? Unidade de medida de tensão elétrica. Como o trabalho se dá em joules, no sistema internacional, né? E o valor da carga é em coulomb, fica joules por coulomb, que a gente chama de volt. Beleza? Então, a unidade de medida no SI para tensão elétrica, ou DDP, é o volt. Continuando, potência elétrica. Gente, isso é muito importante, tá? Essa fórmula de potência elétrica cai demais. Por quê? Todo tipo que a gente trabalhar de energia, não só elétrica, qualquer tipo de energia, a gente calcula a potência como sendo a variação de energia sobre a variação do tempo. Só que aqui a gente está trabalhando com energia elétrica, né? Então a gente está falando de potência elétrica. Como que a gente calcula a potência elétrica? Variação da energia elétrica sobre a variação do tempo. Beleza? Potência é a variação da energia sobre a variação do tempo. Como a gente está trabalhando potência elétrica, a potência elétrica é a variação da energia elétrica sobre a variação do tempo. Beleza? Qual a unidade de medida da potência? Como é energia? Joules. Tempo, segundo. Joules por segundo, a gente dá o nome de watt, ou watt, como tem gente que chama, né? Então, watt é a unidade de medida de potência. Beleza? Essa parte de potência elétrica, a gente pode ver outra forma. Quando a gente está mexendo com essa parte de energia elétrica, vocês podem ver a fórmula da potência estruturada de outra maneira. Vou mostrar aqui para vocês como. Ó, vou escrever essa fórmula aqui embaixo de novo. Potência é igual a variação da energia elétrica sobre variação do tempo. Certo? Eu vou fazer agora um jogo matemático que é muito usado para a gente manipular essas fórmulas. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Como eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, não vai alterar em nada, tá? Eu posso fazer isso, é correto eu fazer isso. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela variação da carga, beleza? Então, multipliquei uma fração em cima e embaixo, mesma coisa, não faz diferença nenhuma. É só para me manipular a fórmula, tá? O que eu vou fazer agora? Como aqui é uma multiplicação, eu vou trocar esses denominadores de lado. Posso fazer isso? Claro que eu posso, aqui é uma multiplicação, tá? Isso aqui é o mesmo denominador. Então, como que vai ficar a minha equação? Ó, potência é igual a variação da energia elétrica sobre, vou passar esse ΔQ para cá, né? ΔQ vezes o ΔQ aqui em cima, que eu não mexi, sobre ΔT. Então, observem. A única jogada que eu fiz aqui foi pegar esse ΔQ, passar para cá, pegar esse ΔT, passar para cá. Beleza? Certo. O que eu faço agora? Ah, professor, corta aqui com aqui. Não, né, gente? Se eu estou fazendo essas jogadas, é para me manipular a fórmula. Se eu cortar ali, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu vou fazer agora? Ó, presta atenção. O que é o ΔQ sobre ΔT? Que eu falei para vocês agorinha. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica não é isso aqui? Não é a variação de carga sobre a variação do tempo? Então, no lugar disso aqui que eu circulei, eu posso colocar o I, que é a minha corrente elétrica. Beleza. E o que é isso aqui?
Olha aqui para vocês verem, gente. A tensão elétrica, ou diferença de potencial, não é trabalho sobre a carga. Trabalho, gente, é o mesmo que variação de energia, tá? Então, essa variação de energia sobre essa carga é a mesma coisa que a tensão elétrica. Então, aqui eu posso chamar de U, como sendo a diferença de potencial, ou a minha tensão elétrica. Como que vai ficar, então, a minha fórmula, a minha equação? Potência elétrica vai ser igual a tensão elétrica vezes a corrente. Essa fórmula vocês vão usar muito nessa parte de potência elétrica, nessa parte de energia elétrica. Potência é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Certo? Mas não se esqueça, potência também é a variação da energia elétrica sobre a variação do tempo. Vou colocar esse tempo minúsculo aqui, né? Sobre a variação do tempo. Vocês vão usar isso muito. Eu vou até na próxima aula que eu vou falar sobre energia elétrica, tá? Conta de energia elétrica. Vocês usam muito para consumo de equipamentos elétricos, chuveiro, ar-condicionado, televisão, que seja. Vocês usam essa fórmula de potência elétrica, tá? Qual a unidade de medida aqui dessa potência elétrica? A mesma aqui, né, gente? Joules por segundo, que é o watts. Por quê? Vamos analisar aqui, ó. A tensão elétrica, que é o U, não é joules por coulomb, não é? E a corrente é o quê? Coulomb por segundo. Então fica assim, ó, joules por coulomb vezes a corrente é coulomb por segundo. Se eu cortar esse coulomb com esse coulomb, o que sobrou? Joules por segundo, que é a mesma coisa que watts, tá? Então, tanto nessa fórmula como nessa fórmula, porque é a mesma potência, né? A mesma potência elétrica, a unidade de medida é o watt, ou watt, como tem gente, né? Só a pronúncia que muda, fala da mesma coisa. Vocês podem observar aí que no aparelho, nos aparelhos elétricos da casa de vocês, chuveiro, televisão, tudo é ferro de passar roupa, micro-ondas, forno elétrico, tudo vai vir a especificação da potência do aparelho. Vai lá, por exemplo, um chuveiro elétrico, vamos colocar 4.000 watts, tá? Essa é a potência elétrica daquele aparelho. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar o quadro aqui para vocês e fazer um pequeno cálculozinho usando essa fórmula, tá? Que ela é muito importante, então eu acho bom para vocês entenderem como que funciona tudo isso, tá? Então, voltando aqui, para a gente resolver um exemplo aqui com a aplicação daquela fórmula que a gente viu no quadro que eu acabei de apagar, né? Que é sobre a potência elétrica. Beleza, se você pega um chuveiro elétrico e olha as especificações dele, você olha lá que a voltagem é 220 volts e a potência é 5.500 watts. Não confundam, gente, isso aqui é tensão elétrica, tá? Isso aqui é potência elétrica. Fica isso bem na cabeça de vocês, para vocês não confundirem. Qualquer coisa, volta à aula 2 aqui agora que eu acabei de explicar e assiste de novo, que isso é primordial, isso é muito importante, tá? Beleza, o que eu quero? Eu quero saber se eu liguei isso aqui corretamente, liguei lá numa rede elétrica lá da minha casa, 220 volts, beleza? Quanto que vai passar de corrente elétrica por esse chuveiro? Sendo que tem a tensão de 220 volts e uma potência elétrica de 5.500 watts. Como que a gente calcula? Ó, a gente acabou de ver a fórmula, né? A potência não é igual a tensão vezes a corrente? Só substituir, não é? Quanto que vale a potência? 5.500. Quanto que vale a tensão? 220. Quanto que vale a corrente? É o que eu quero saber, né?
Então agora resolvendo, eu vou passar o 220 para cá, o 5.500 para lá. Vou mudar tudo de lado, não altera o sinal. Então 220 vezes a corrente é igual a 5.500. 220 vai passar dividindo. Então corrente é igual a 5.500 por 220. Corto zero com zero. A corrente elétrica que passa por esse chuveiro é de 25. 25 o quê? Qual a unidade de medida? Ampere, né, gente? Por quê? Ó, aqui está no sistema internacional, tá? Volts. Aqui está no sistema internacional, que é watts. Então, a corrente elétrica também vai ficar do sistema internacional, que é 1 ampere. Beleza? Então, se eu tenho um chuveiro com a tensão elétrica de 220 volts e uma potência elétrica de 5.500 watts, a corrente elétrica que vai passar por ele, se estiver ligado corretamente, claro, é de 25 amperes. Beleza? Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o consumo de energia elétrica, tá? Que é uma coisa também bastante pedida, cai bastante questões, tá? Principalmente Enem, já vi em outras universidades também, tá? Então tirei uma aula somente para falar sobre isso. Como que é o cálculo, como que eu calculo, por exemplo, os aparelhos elétricos que eu tenho em casa, como que eu sei o consumo, como que é essa conta, tá? Então, até a próxima aula.